Uma atividade como a de seguros, que no ano de 2016, sem seguro-saúde, que é uma carteira extremamente relevante para o mercado, fechou o ano de 2016 com um faturamento da ordem de 200 bilhões de reais de receita de prêmios. É muito maior do que muitas indústrias que estão aí com incentivos do governo federal, etc. Além disso, é uma atividade de seguro e resseguro geradora de poupança, né? As seguradoras, no final de 2016, tinham de provisões, de prêmios, de sinistros, de ativos, da ordem de R$1 trilhão, senhores. É R$1 trilhão. Esse é o nível de relevância da nossa atividade. A regulação ou liquidação do sinistro é o serviço prestado pela seguradora quando da ocorrência de um acidente. O projeto de lei, no capítulo 13, contém artigos que definem conceitos importantes para esse processo. O capítulo 78 fala que cabe exclusivamente à seguradora a regulação e a liquidação de sinistros, né? Eu entendo que a participação das resseguradoras no sinistro é importante, ela não pode ficar alheia a isso. Seja nos seguros facultativos, onde é mais clara essa posição das resseguradoras nos grandes riscos, seja até nos contratos de resseguro, onde a experiência da resseguradora é muito importante, tanto na administração da carteira de produtos, quanto de sinistro. Então, a minha percepção é de que excluir a resseguradora da regulação de sinistro não compartilho dessa posição. Eu acho que o projeto poderia avançar no sentido de permitir a participação, não todas as resseguradoras de um parceiro, mas pelo menos da resseguradora líder num conceito de cooperação de sinistro e nunca de controle de sinistro, que eu particularmente nunca fui favorável. A posição da resseguradora eu acho que é importante em função do expertise que ela pode trazer para a seguradora. No caso específico do Brasil, não podemos esquecer que nós vivemos um monopólio de 70 anos e que a atividade de resseguro é relativamente nova. Eu mesmo me sinto ainda um novato nisso, então acho que tem muita coisa que aprender e não podemos perder a chance de que as resseguradoras possam contribuir para esse crescimento do mercado. Então, a minha sugestão aqui, se evidentemente pudesse ser acolhida, é no sentido de que pudesse incluir um parágrafo nesse artigo aí, permitindo a participação, pelo menos, da resseguradeira líder do painel de resseguro. O próximo item a comentar diz respeito ao artigo 79. A regulação deve ser realizada sempre que possível com simultaneidade. Apurada a existência do sinistro e das cantigas parciais devidas ao segurado ou beneficiário, a seguradora deve adequar suas provisões e efetuar, em no máximo 30 dias, adiantamentos por conta do pagamento final do segurado ou beneficiário. Esse é um avanço fantástico que o projeto de lei traz. Hoje, eu sei que algumas seguradoras praticam isso e era muito comum a gente fazer isso na Itaú, mas atualmente é muito mais função da política de cada seguradora do que efetivamente uma determinação legal. Não podemos esquecer que o segurado de qualquer porte dificilmente tem dinheiro em caixa para fazer jus a grandes despesas, né? Nos grandes complexos industriais, talvez consigam iniciar o processo de recuperação sem o adiantamento. Mas pequenos comerciantes não. Tá? Tudo que ele tinha acaba muitas vezes sendo consumido pelo fogo e ele não tem capital de giro para poder reiniciar suas atividades, ou reiniciar a reconstrução, a compra de máquinas e equipamentos. Então, é fundamental que, nesse momento, não havendo dúvida com relação à garantia,
né, com relação à causa do sinistro e pelo menos uma apuração inicial dos valores, que a seguradora faça um adiantamento ou faça vários adiantamentos por conta da indenização final, né? Eu acho que isso é importante, dependendo do tamanho do sinistro. Você tem as primeiras despesas, faz um primeiro adiantamento, faz um segundo, e até que, no final, você já tenha praticamente todo o sinistro pago. Então, esse é um avanço que o projeto de lei traz ao nosso mercado. Outro artigo diz respeito aqui que o regulador e o liquidante do sinistro atua contra da seguradora. E num parágrafo único, que é vedada a fixação dos honorários, né, da remuneração do regulador, do liquidante, dos peritos, dos inspetores e demais auxiliares, com base na economia proporcionada à seguradora. Em primeiro lugar, aqui, apesar de que é a seguradora que faz o pagamento dos honorários dos peritos, da equipe de regulação, não podemos esquecer que nas notas técnicas atuariais que são apresentadas à superintendência, né, além do prêmio puro e dos carregamentos, tem as despesas administrativas, onde a conta dos honorários estão contidas nessas despesas administrativas. Então, no fundo, quem paga o próprio honorário são os segurados, né? É com o prêmio deles que, no fundo, acaba sendo pago os honorários. Então, então eu acho que dizer que é a seguradora que paga e que tudo é confidencial com relação a isso acaba sendo, para mim, uma grande bobagem. Com relação ao parágrafo único, eu sou francamente favorável a que se proíba uma prática que era muito utilizada no passado. Eu sei que atualmente, pelo menos pelo que eu saiba, isso não era feito. Então, os peritos, principalmente os peritos e alguns reguladores, eram remunerados em função da economia que faziam. Então, as seguradoras davam um prêmio para os peritos, para os reguladores, pela diferença entre o que o segurado reclamava e o que ele conseguia cortar. E sempre foi uma zona de atrito muito grande entre segurados e seguradoras. O artigo 82 diz que cumpre ao regulador e ao liquidante exercerem suas atividades com probidade e celeridade, informar aos interessados todo o conteúdo de suas apurações quando solicitado e empregarem peritos especializados sempre que necessário. Eu sou muito favorável a todo esse conjunto aqui. Eu iria um pouco mais. Eu acredito que nos mercados internacionais existe, sem dúvida, tanto no mercado americano quanto no mercado inglês, uma certificação para operar na área. Então, o The American Institute of Chartered Property Casualty Underwriters, nos Estados Unidos, existe uma certificação, né? É claro que uma primeira versão do projeto de lei é um pouco ambicioso demais, mas eu acho que na evolução disso nós precisaríamos pensar em ter uma certificação para poder operar. Da mesma forma como os advogados necessariamente têm que ter o registro da OAB, senão não trabalham, eu acho, os engenheiros têm o registro no CREA, eu acho que a certificação que hoje existe na área de seguro ainda é muito fraca em respeito às regulações de sinistro, principalmente nos riscos mais complexos. O 83 diz respeito às dúvidas sobre critérios e fórmulas. E eu aqui grifo que serão adotados aqueles que forem mais favoráveis ao segurado ou beneficiário, vedado enriquecimento sem causa. Os clausulados da pólice, de uma maneira geral, com raríssimas exceções, são de difícil
interpretação, mesmo para nós que trabalhamos há alguns poucos anos na atividade. Com frequência, eu não diria que com probabilidade quase evento certo, de que contém regras contraditórias. Entre as condições gerais, especiais e particulares, tem regras contraditórias. Só como lembrança, depreciação de bens existentes na apólice de seguro de danos, né? Algumas definem a cláusula de depreciação, definem a fórmula de depreciação, e outras não definem nada, deixam por conta do perito e dos reguladores fazerem isso. E não há nenhuma uniformidade, apesar de o IBAP, Instituto, né, de avaliações de perícia, terem algumas regras, cada perito usa a sua. E, normalmente, em confronto com os segurados, né? O critério adotado pelo perito não é o que o segurado gostaria. Então, temos problema de atritos. Então, acredito que esse artigo minimiza, mas não resolve ainda esses problemas das controvérsias existentes nas apólices. 84 é uma inovação, né? E, sem dúvida, tem muita gente a favor e eu acho que a grande maioria contra, mas eu sou a favor, né? Eu, durante uma época, também cheguei a ser diretor comercial da Itaú e os corretores sempre pediam um relatório de regulação, né? E como era documento confidencial, a gente mandava preparar um relatório simplificado para dar para o segurado com as apurações. Eu espero que nisso aqui não vai acontecer, que estava comentando com o Mário aqui na entrada, não vamos ter dois relatórios, né? Um para dar para o segurado e um que vai valer, né? Então, esse é um risco que se corre, né? Mas é fundamental que o segurado tenha ciência, mesmo porque ele está pagando por aquele relatório que foi feito, indiretamente com o prêmio, tá? Então, é importante que ele tenha conhecimento e de qualquer forma, tenho muitos amigos reguladores aí presentes, que vão ter que ter um pouco de cuidado ao escreverem os seus relatórios, né? Sob pena de ter algumas ações contra as empresas de regulação e os peritos, né? Mas é fundamental que eu acho que isso vai trazer mais transparência ao processo de regulação e liquidação de sinistro. Se perguntar para de cada 100 seguradoras que temos no mercado, acho que umas 85 são contra isso. O artigo 86 fala de negada garantia, no todo ou em parte, a seguradora deverá entregar ao segurado ou beneficiário os documentos produzidos ou obtidos durante a regulação e liquidação que fundamentem a decisão. Eu acho também aqui extremamente relevante e que isso, principalmente na parte da negativa, quer dizer, saber por que está sendo não sendo considerada a garantia, ter os argumentos. E, mais uma vez aqui, eu acho que isso traz mais transparência ao processo de regulação e liquidação. O artigo 89 fala da recusa e do prazo de recusa. Eu acho que isso também é relevante e vai fazer com que as equipes de regulação e de liquidação das seguradoras vão ter que correr um pouco mais para, evidentemente, estar dentro desse prazo proposto pela nova legislação. Então, vão ter que tirar da gaveta, né? Daquela gaveta de alguns liquidadores e seguradoras, de que o processo que o tempo vai resolver, né? Se vai ficar lá naquela gaveta, vai ter problemas. O outro artigo diz respeito ao prazo máximo de 90 dias, né? Prazo de apresentação da reclamação pelo interessado para exigir os procedimentos e aqui também com relação à recusa. Eu acho que os prazos são bastante elásticos, razoáveis, né?
Claro que há casos específicos em que isso não é suficiente. Quando você tiver que usar o IPT ou a Copetec no Rio para uma apuração de causa, isso não é suficiente. Tem sinistros complexos onde a dificuldade de apuração leva muito mais que esse tempo. Mas o próprio projeto prevê, vamos dizer, essa liberdade, e isso é exceção. Eu até posiciono aqui, eu não disponho de dados atualizados, mas acredito que atualmente as seguradoras efetuam os pagamentos de sinistros em prazos muito inferiores aos estipulados nesse artigo, principalmente na grande maioria dos sinistros, que são os sinistros de automóvel e residencial, condomínio, etc., que o prazo é bem curto, né? Além disso, eu acho que é a competição entre as seguradoras que devia balizar esse pagamento de sinistro, né? Uma seguradora que engavete, perde o cliente, passa para uma outra seguradora no próximo ano. Um outro ponto aqui relevante, que vai também deixar as seguradoras um pouco desconfortáveis, diz respeito à incidência de mora sobre o montante devido. Não podemos esquecer que a grande maioria das apólices hoje já contém cláusulas de correção monetária de indenizações pelo indexador compactuado entre as partes. Normalmente tem GPM, GPDI, os indexadores que tem, né? Mas isso é somente uma correção monetária, tá? Eu acho que, havendo uma penalidade, e é uma penalidade pesada para o nível de inflação e de taxa de juros que você tem hoje no Brasil, fará com que o pessoal corra um pouco mais para efetuar os pagamentos. O resseguro, às vezes chamado do seguro das seguradoras, a operação de resseguros permite às seguradoras compartilhar seus riscos. Na verdade, não há uma transferência de risco, né? Tem um livro que eu uso com muita frequência, que é o livro do Paulo Pisa sobre o contrato de resseguro, e que mostra, e ele falou isso aqui na palestra, que não há uma transferência de risco, os interesses são diferentes, né? Mas é muito colocado dessa forma, né? O risco é transferido da seguradora para a resseguradora, não é isso, né? Mas, de qualquer forma, o resseguro permite que as seguradoras continuem crescendo e oferecendo os mais avançados seguros para indivíduos e empresas, contribuindo para o crescimento econômico. Não vou falar das modalidades, o Paulo citou algumas, vou falar só das cláusulas que normalmente existem nos contratos de resseguro. Uma delas é uma cláusula de cooperação de sinistros. É a cláusula mais usada universalmente, prevê cooperação entre seguradora e resseguradora na apuração das causas e prejuízos indenizáveis. A resseguradora tem o direito de acompanhar como assistente todas as negociações e apurações de sinistro. E é isso que, na verdade, eu propus anteriormente em relação à regulação da lei. A cláusula de controle de sinistro, ela é um pouco mais complicada. Normalmente é evitada, entretanto, é utilizada quando a seguradora opera em fronte. Em fronte é uma operação que a seguradora tem risco zero e passa tudo para a resseguradora, né? Então, ou tem uma retenção muito pequena do risco, que acontece com muita frequência, né? O Paulo citou aí os limites técnicos. Toda a seguradora tem um limite técnico, um limite de retenção, mas ela acaba não exercendo. Compra o resseguro, fica com 0,1% do risco. E depois a resseguradora não vai poder participar do processo de sinistro, fica um desequilíbrio aí, né, mesmo porque o capital está sendo utilizado, é o capital da resseguradora. Essa cláusula de controle muitas vezes também é utilizada quando a seguradora não tem experiência na condução de sinistro de maior complexidade. Contudo, mesmo havendo a cláusula de controle de sinistro, a seguradora continua como responsável primária pelo pagamento do sinistro.
Assim, caso a resseguradora entenda que o sinistro não é devido, né, vai a seguradora que cabe informar ao segurado e arcar com todas as consequências dessa decisão. A cláusula de assistência, cláusula de controle, que eu falei, e a cláusula de assistência, a chamada cláusula mais branda, pois a seguradora tem o direito de assistir à regulação do sinistro, ou seja, tem o direito de receber informações e documentos sobre a regulação e liquidação de sinistro e, com isso, formar sua convicção sobre a devida ou não recuperação de resseguro. Eu gostaria de enfatizar a importância do resseguro para a atividade seguradora de uma maneira geral, não somente para os grandes riscos, onde ela é mais visível. Ela é mais visível quando há um acidente da TAM, quando afunda uma plataforma de petróleo da Petrobras, onde aparecem manchetes, né? Mas não é só isso. Assim, dependendo da modalidade de resseguro contratado, é relevante o interesse das seguradoras em acompanhar a forma como as seguradoras estão efetuando o pagamento de sinistro ou negando a garantia e processando a regulação e liquidação deles. O projeto de lei não trata os aspectos que eu acabei ilustrando, motivo de preocupação entre algumas resseguradoras, até dita pelo Ernesto ontem, que atuam no Brasil. Aquelas que defendem que o PL nada deveria abordar sobre o resseguro, em virtude do risco dos juízes brasileiros, que pouco conhecem a atividade da seguradora, confundirem as duas atividades e tomarem decisões considerando o contrato de resseguro equivalente ao contrato de seguro. Como a tramitação desse projeto já se vão 13 anos, então, talvez um pouco mais de tempo para aprimorá-lo no Senado Federal não faça muita diferença, de forma que as resseguradoras possam ficar mais confortáveis com o texto final desse PL. De minha parte, sempre fui favorável a esse projeto de lei, desde o início de sua tramitação, por acreditar na necessidade de uma modernização das relações entre segurados e seguradoras. Eu lembro, foi citado aqui no curso do professor Stigler, Direito e Seguro, de 2002, eu também como engenheiro participando lá como exceção, já se comentava nos corredores esse projeto de lei que em 2004 foi apresentado. Muito obrigado pela paciência de vocês.